Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui é porque você está interessado em conhecer um pouco mais aí do mundo dos financiamentos das construções residenciais. Eu sou o engenheiro civil Marcelo Akira e quero condensar aí 8 anos de conhecimento vivenciando esse mercado aí aqui nesta aula. Eu espero de uma forma ou de outra te ajudar aí, contribuir no teu negócio, contribuir nos seus projetos, contribuir, te ajudar aí na captação dos seus clientes, desse mercado aí das construções residenciais, tá? Então, eu vou fazer uma espécie de um passo a passo de como que eu faço para conversar e captar os meus clientes e, enfim, apresentar para eles como funciona o processo de um financiamento, tá? Você precisa entender o que é o financiamento, para que serve, enfim. Imagina o seguinte, eu estou aqui no meu escritório agora, estou gravando essa aula para você e uma fatia do mercado aqui da minha cidade eu atendo enquanto escritório, enquanto construtor de obras residenciais. Eu me posicionei no mercado dessa forma, tá? Então, as pessoas que me conhecem, que veem as minhas publicidades, que vêm por indicação os clientes que vêm até mim, parte-se do princípio, e na maioria das vezes eles já têm o seu recurso próprio, ou seja, eles já têm dinheiro para construir a sua casa. Tá? Vamos pensar bem grosseiramente falando, tá? Então nós temos um mercado e esse mercado aqui, 100% desse mercado são das pessoas que sonham em ter a casa própria, seja a família que morou por 10 anos de aluguel e agora vai construir a sua casa, seja o casal recém-casado que não quer pagar aluguel e já quer entrar, que já sonha com a sua construção, seja um homem ou mulher solteira que começou a trabalhar agora e já, graças a Deus, tem condições de construir a sua casa. Então, eu estou falando que esse daqui é o público das pessoas que sonham em construir a sua casa. Eu não tenho esse dado, mas vamos pensar que seria mais ou menos assim, ó. Uma fatia do mercado, certo? Uma pequena fatia do mercado sonha. Essas pessoas, elas têm um sonho, certo? E elas também têm recursos financeiros. Ou seja, eu, Marcelo, tá? Atuo nessa fatia de mercado. Dentro dessa fatia de mercado existem, sei lá, 10, 15, 20, 100 pessoas aqui na minha cidade, sejam engenheiros civis, arquitetos, técnicos em edificações, que trabalham nesse mercado aí das obras residenciais, correto? Eu vou pegar, agora eu sou uma dessas pessoas, então eu vou pegar uma fatiazinha desse mercado, certo? Agora entenda comigo que existe toda essa outra parte do mercado, que são as pessoas que sonham em ter a sua casa própria, visualizam isso, conversam isso em família, mas eles não têm os recursos financeiros necessários para realizar esse sonho, tá? Então, o que eu apresento para essas pessoas, tá? Eu preciso primeiro chegar até elas e entender quem são essas famílias, entender que elas têm esse sonho e uma vez que eu chego até elas eu falo, ó, existe uma possibilidade de você construir a sua casa, tá? Você está aqui hoje e esse seu sonho pode ser que demore 10 anos, 15 anos, você juntando dinheiro todos os anos, você guardando recursos financeiros e pode ser que você chegue nessa época, se não às vezes até mais, para que você tenha recursos financeiros para construir a sua casa. Uma outra forma disso acontecer, tá? Vamos pensar que fosse esses 10 ou 15 anos, nós antecipamos esse sonho, que seria construída, essa casa seria executada daqui a tanto tempo, e nós trazemos para o hoje. Aí quando eu falo isso, as famílias falam, mas como assim? De que forma eu consigo antecipar esse meu sonho? E a forma que nós encontramos, que o governo nos possibilita, que os bancos nos possibilitam, é através do financiamento imobiliário. Beleza? Então, existem dois tipos de
famílias, as que têm dinheiro e as que não têm dinheiro, partindo do princípio que todas deste universo de pessoas que sonham com a construção da casa própria, beleza? As pessoas que já têm dinheiro, então elas vão procurar os profissionais que executarão seus projetos e partirão aí para a construção. E existe a maior parte do universo das pessoas que não têm dinheiro. Então o primeiro passo que nós temos de fazer é chegar até essas pessoas, é falar para essas pessoas que existe essa outra possibilidade, que tem como construir o imóvel hoje, antecipando esse sonho para hoje, e é através do financiamento imobiliário. Como que eu faço? Eu utilizo as minhas redes sociais, eu utilizo o meu canal no YouTube, eu utilizo Instagram, eu ando na minha cidade, nas lojas de materiais de construção, eu visito os correspondentes da Caixa Econômica, eu espalho para o mercado que eu, Marcelo Akira, engenheiro civil, domino esta técnica, essa estratégia do financiamento e assim eu consigo abranger um pouco mais do mercado. Eu não vou captar 100% dessa fatia do mercado aqui na minha cidade, mas uma fatia a mais eu consigo. O que isso representa no meu escritório? Aumento de faturamento, tá? Esqueçamos essa parte do dinheiro e vamos pensar o seguinte: você, enquanto profissional, enquanto autônomo, enquanto empresa, você terá a possibilidade de ajudar mais famílias a realizar os seus sonhos. Olha o tamanho da gratidão que você está lançando para o mercado. Porque a verdade é essa, as famílias elas querem realizar os seus sonhos, elas querem construir a sua casa, o seu sobrado, e eles não sabem como. E eles contratam os profissionais, eu, você, na região que eles estiverem, na cidade que eles estiverem, para realizar esse sonho. Então eles confiam esse sonho a um profissional. Uma vez que isso acontece, nós estamos abrindo campo, nós estamos abrindo mais famílias que vão agradecer aí os seus serviços e, consequentemente, mesmo que você não queira, essas famílias indicarão seus serviços para mais e mais pessoas. Acaba virando uma grande corrente, uma grande bola de neve. E não existe no mercado técnica mais certeira do que técnica de marketing do que uma indicação. E é fácil a gente saber disso. Por exemplo, eu preciso ir no médico e eu não conheço nenhum médico naquela especialidade. Eu vou procurar entre os meus amigos, entre os meus familiares, quem já foi, quem conhece, e por mais que eu não conheça aquele médico, uma indicação me dá segurança, me dá garantia. Isso vale para o mal também, para o lado errado. A indicação ruim, não vá naquele médico porque ele não é bom, ele te atende em 5 minutos e não resolve o teu problema, por exemplo, tá? Uma vez que nós entendemos agora esse mundo dos financiamentos das obras residenciais, vamos entender como funciona esse passo a passo. Então, captamos o cliente, chegamos até ele, o mercado nos indicou essa família, esse jovem, esse recém-casado, enfim. Aí ele chega, beleza Marcelo, e agora o que eu faço? Como que eu faço esse processo do financiamento? E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é quanto de dinheiro a Caixa Econômica, que é o caso dos financiamentos que nós trabalhamos, quanto de dinheiro que a Caixa Econômica vai liberar para essa família, para esse cliente. Então, nós fazemos uma simulação junto a um correspondente da Caixa. Então, o primeiro passo 1, tá? Nós vamos em busca de um correspondente. Um correspondente da Caixa Econômica. Nessa simulação, nós poderíamos fazer aqui no escritório, tá? É fácil, você digita lá no site da Caixa Econômica, simulador habitacional e encontra esse simulador. Por que eu oriento os meus clientes a irem até um correspondente? Porque todo o processo precisará de ter um correspondente. E uma vez que nós fazemos a simulação junto a um correspondente, nós estamos trazendo mais uma cabeça pensante, vamos tratar assim, para o nosso negócio. Nós estamos agregando mais uma pessoa que tem experiência nisso para essa situação. Então, nós, entre aspas, garantimos, ou melhor, nós diminuímos as possibilidades de errarmos nessa simulação. Tá? E aí vem uma dica. Marcelo, mas qual é o valor da simulação, certo? Então,
Para que nós consigamos esse valor da simulação do financiamento, necessariamente precisará ter uma conversa muito franca entre o profissional, entre você que vai atender o cliente, a família e a família, tá? Então, vamos chamar isso daqui de um estudo preliminar. Na verdade, dentro desse estudo, cada escritório tem uma forma de fazer isso e abre um leque, tá? Então, algumas pessoas dentro desse estudo vão fazer um briefing, uma reunião, uma análise, uma coleta de dados, não sei como você chama aí, tá? Mas dentro desse estudo, você vai precisar conversar com o teu cliente muito mesmo, e depende de um pouco da sua experiência. Se você não tiver com relação a valores, basicamente a gente vai respeitar o CUB, a tabela CUB, custo unitário básico, tá? Então tem lá, digita CUB no Google, você vai encontrar uma tabela, e nessa tabela você vai encontrar por regiões, você vai encontrar a sua região e você vai encontrar qual é o valor por metro quadrado de uma construção, tá? Aproximadamente ali. Você vai ter uma ideia. Se você tem um pouquinho de experiência, se você já trabalha com obras, isso fica mais fácil para você, tá? Se você não domina ainda essa parte das construções, uma ideia inicial, como eu disse, é ficar refém e, na verdade, tomar como base as tabelas, tá? Os valores médios que estão girando no mercado. Então, fizemos essa prévia, entendemos com o cliente. Então, a gente vai supor, e de fato é supor, um tamanho de uma construção, beleza? Então eu tenho lá a minha construção. Então, supondo, e é suposição mesmo, porque ainda nós não fizemos nenhum modelo, mas se você quiser, antes de pedir para o teu cliente fazer uma simulação e dar uma travada aqui e fazer um estudo, algo simples, nada muito elaborado, mas para que você tenha um tamanho, quantos metros quadrados será a nossa obra, é válido também. Eu faço muito disso, tá? As duas situações, na verdade, eu faço. Primeiro, uma ideia e vai direto para a simulação, ou eu faço um estudo, um levantamento de dados, monto um croquisinho rápido, chegamos numa ideia de 110, 150, 200 metros quadrados de uma casa, poucas alterações, eu sei que vai ter alterações, mas eu já consigo ter uma ideia daquilo que o meu cliente quer. Entendido o tamanho da construção, vamos supor lá, uma obra aí para facilitar as contas, de 100 metros quadrados, vamos supor, tá, um custo de R$ 1.650 por metro quadrado, logo a minha construção terá R$ 165 mil, certo? Só que na simulação da Caixa Econômica nós temos duas formas de fazer. Ou a gente considera só a construção ou a construção mais o terreno, tá? Vai depender do tipo da linha de crédito que você vai estar pegando e o teu correspondente ele vai te auxiliar muito bem nessa parte. Mas vou colocar aqui para a gente ter esse parâmetro, o terreno. Vamos partir aí que o nosso terreno ele vale R$ 35 mil. Uma suposição para facilitar as nossas contas também, tá? Então eu estou falando aqui de 1, 2, 3, 9, 10, de 200 mil reais. Esses 200 mil reais é o que nós chamamos de imóvel. Ou seja, nós faremos uma simulação junto ao correspondente da Caixa Econômica de 200 mil reais. Até então acho que tá claro, tá fácil, mas cria-se um questionamento. Legal, Marcelo, mas quem garante que será uma construção de 165 mil reais, 165 mil reais? Pode variar tanto para mais quanto para menos. Então, o que eu oriento meu pessoal, meus clientes no caso, na hora da simulação do correspondente, nós faremos umas 4 ou 5 simulações. Então, eu solicito simulação de 150 mil, uma simulação de 160, uma simulação de 180 mil e uma simulação de 200 mil reais, beleza? Agora eu tenho dados, eu tenho bases e dentro de cada simulação dessas, pega essa outra dica, existe
duas formas de sistemas de amortização do financiamento da Caixa Econômica. O que a Caixa chama de tabela SAC, Sistema de Amortização Constante, e a tabela Price, conhecido também como Sistema de Amortização Francês. Nessas situações aqui, nós temos duas características bem peculiares. Numa delas, nós temos um alto valor de entrada e na outra nós temos um baixo valor de entrada. Em uma delas nós temos a amortização, ou melhor, nós temos as parcelas do financiamento, quanto você vai pagar por mês, tá? As parcelas, elas são constantes e na outra elas são decrescentes. Então, a parcela é mais alta, ao longo dos anos ela vai diminuindo, certo? O que acontece aqui então? Pega essa dica, para cada um dos valores nós vamos pedir duas simulações, para a tabela SAC e a outra para a tabela Price. Fica claro isso também. Agora entra a questão estratégica da coisa. Nós vamos organizar isso com o nosso cliente, que entra essa parte 3 aqui, vamos analisar aqui, que seria a análise do financiamento. Ou a parte estratégica. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos de fato prestar uma assessoria para os nossos clientes. Nós temos agora 4 possibilidades dentro do universo ali de valores que ele pode ter, e dentro de cada uma nós temos 2 sistemas de amortização, ou seja, agora nós teremos na nossa mão 8 simulações. Dentro dessas 8 simulações nós vamos começar a conversar com o cliente. Na simulação 1 nós temos esse valor de parcela, nós temos esse valor de entrada. Na simulação 2 nós temos isso e isso, na simulação 3 nós temos isso, isso e isso. Tá? O cliente ele vai dizer para a gente, é ser real, é ser claro, é ser honesto na relação. Ele vai falar, Marcelo, a opção de 180 mil, nesse nosso exemplo, a opção de 180 mil me agrada. Eu tenho esse valor de entrada, tá? E eu aguento pagar as parcelas. Uma possibilidade, tá? Pode ser que ele fale também, Marcelo, você fez uma simulação inicial de 165 mil reais, mas eu não dou conta de pagar essa entrada e eu não dou conta de pagar essa parcela. Logo, a gente esquece isso e diminui o tamanho da nossa construção, o tamanho do da nossa simulação, do nosso financiamento. E aqui entra um jogo de vai e vem. Eu analiso a estratégia, analiso o sistema de amortização, analiso o valor de entrada, até que o nosso cliente se sinta seguro. Ele vai falar assim, legal, gostei, esses valores mesmos, e é assim que o negócio vai acontecer. Agora, entendido isso, nós partimos para a 4ª etapa, que é pegar esse nosso estudo preliminar, esse briefing, essa análise, essa coleta de dados, tá? E a gente vai dar uma melhorada nisso. Já vamos pensar nos projetos, tá? Dentro dos projetos, eu estou simplificando porque cada escritório trabalha de uma forma, mas aqui você vai apresentar um estudo preliminar para o teu cliente, vai fazer uma reunião com ele, vai mudar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, muda uma porta, muda uma janela, muda a distribuição total dos ambientes, teu cliente não gostou daquela proposta, você faz uma nova proposta, definiu a proposta do projeto, lembrando que em cima do valor que vocês definiram. Primeiro foi feito uma prévia, agora não, agora a gente já está afunilando melhor a nossa conversa. Nós temos um valor fixo e o nosso projeto tende a casar com esse valor, porque senão toda a nossa estratégia vai por água abaixo. Feito essa definição, partimos para os estudos da fachada, análise de revestimentos, de volumes, telhado, enfim, cada escritório trabalha de uma forma. Feito essa definição, partimos para os projetos. Tá? Aqui eu trabalho em média, com projetos maiores do que 100 metros quadrados, entre 100 e 300 metros quadrados aproximadamente. Tá? Então, a Caixa Econômica exige projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidráulico e sanitário, projeto estrutural,
projeto de tubulações telefônicas, em algumas situações até projetos de impermeabilização. Então você vai fazer todos esses projetos, tá? E essa daqui é uma dica que eu te dou. A Caixa Econômica possibilita algumas outras coisas, mas eu gostaria que você colocasse isso na sua cabeça e executasse dessa forma. Depois que você tiver com seus projetos prontos, em mãos, você parte aí para a aprovação desse projeto. A aprovação. Existem situações em que eu posso dar entrada no financiamento sem ter a liberação da prefeitura, mas pode ser que aconteça, e como eu já vi situações acontecendo, da Caixa Econômica não aprovar, ou melhor, da Caixa Econômica aprovar e a prefeitura não aprovar. Então, acaba atrasando o processo. Tá? Eu prefiro, entre aspas, perder um pouquinho mais de tempo no início do processo para que nós tenhamos, a cada passo que a gente dá, a gente tenha 100% da aprovação, beleza? Então, legal, aprovei o projeto, mas antes, Marcelo, como que eu vou bater o martelo no projeto se eu ainda não sei o custo dele? Calma aí. O sexto passo é o que a Caixa Econômica chama de PFUI. Podemos chamar aí dos documentos para o financiamento, certo? É uma planilha. O que significa? Planilha de financiamento de unidade isolada. Essa planilha é de fato, são 3 coisas que compõem a mesma planilha. É um orçamento, ou seja, quanto vai custar a casa, tá? Um memorial descritivo dentro de uma única planilha, tá? Isso daqui, e o cronograma, e o cronograma físico-financeiro, tá? Essas 3 coisas compõem esta planilha. Para que eu faça o meu projeto de acordo com aquele valor que nós estabelecemos, supondo que o nosso cliente gostou, os R$165 mil foi o valor que ele se sente seguro com relação ao pagamento das parcelas, se sente seguro com o valor da entrada, ele entendeu que o sistema de amortização escolhido é decrescente ou as parcelas são constantes, você estudou a simulação para apresentar para o teu cliente, tá? Supondo que ele tenha escolhido dentre as 8 simulações, ele escolheu uma. Agora você tem esse valor aqui para você montar o seu projeto, mas você não sabe quanto vai custar a tua construção de fato. O que a gente faz então? Antes de finalizar os projetos, eu imprimo uma planta e eu começo a analisar com o meu cliente. Por exemplo, eu tenho uma cozinha, tá? Vamos pensar aqui, aqui tem uma porta, aqui eu tenho os móveis da cozinha, aqui eu tenho uma pia, aqui tem uma geladeira, coisas do tipo, tá? Aí eu começo a analisar todas as coisas que gerarão custo. Cliente, família, eu tenho essa cozinha aqui, nesta parede. Vocês querem revestimento cerâmico, azulejo, até que altura? A altura que a Caixa Econômica exige de 1,5 m, ou vocês querem que vá aqui do chão até lá na laje? Porque isso influencia diretamente o custo da construção. E nessa parede aqui, você vai querer também ou não? Eu tenho, por exemplo, um banheiro. Eu tenho lá um banheiro. Eu tenho aqui um lavatório, eu tenho um vaso, eu tenho um chuveiro e aqui eu tenho um box, certo? Aonde nós colocaremos revestimento? Apenas dentro do box ou nas 4 paredes até a laje? Lembrando que tudo isso influencia diretamente no custo da construção. Então, antes de eu bater o martelo no projeto, eu faço esse vai e vem, essa pré-análise para que o meu projeto case dentro dos R$165 mil, tá? Uma dica aí importantíssima é que R$165 mil é o valor que nós temos disponível para investir na nossa construção. Ou seja, eu estou falando de aterro, eu estou falando de muro de arrimo, eu estou falando de calçadas internas, calçadas externas, eu estou falando da construção propriamente dita da casa, jardinagem caso tenha, grades, enfim, tudo está incluso aqui dentro. Mas o teu cliente pode falar, Marcelo, vamos fazer o seguinte,
pega os 165 mil reais e investe só na minha construção. Todas as outras benfeitorias eu vou fazendo depois, conforme dá, ou eu tenho um dinheiro para receber daqui 10 meses e lá na frente eu faço. Existe essa possibilidade também, tá? Então, agora que eu defini o meu projeto com esse valor, eu vou fazer a minha planilha, aí tá fácil. Eu vou preencher esta planilha, beleza? Uma vez que eu preenchi toda a planilha da Caixa Econômica, tem toda uma versão específica, cada época muda, tem toda uma regrinha para preencher essa planilha, cada fiscal analisa de uma forma, algumas regiões do Brasil pedem escritas específicas aqui no memorial descritivo, algumas regiões e alguns fiscais pedem coisas específicas no cronograma físico e financeiro, mas o grande contexto, a grande estratégia, ela é federal, ela não muda, tá? Então agora nós temos em mãos o nosso projeto, nós temos em mãos a nossa planilha e nós vamos voltar agora para o correspondente. Lá aquele correspondente que fez a primeira simulação para a gente vai voltar aqui para ele, porque o processo do financiamento ele compõe 3 tipos de documento. Tá? Que são os documentos pessoais, que são os documentos do terreno e que são os documentos da construção. Ou seja, todo esse processo é única e exclusivamente os documentos da construção. Os documentos do terreno, então, é matrícula do terreno, escritura, contratos, tudo, certidões de ônus, enfim, tudo relacionado a terreno, espelho de IPTU, tá? O correspondente faz isso. E os documentos pessoais, nós estamos falando aí de quem serão as pessoas que vão compor a renda, você pode agrupar rendas, tá? Casal, você pode... Bom, situações de documento RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, enfim, tá? Todos esses documentos aqui entregamos na mão do correspondente. O correspondente, o que ele vai fazer? Vai montar esse processo e vai protocolar o financiamento na Caixa Econômica. Tudo o que nós fizemos não é garantia de que será aprovado, mas tudo o que nós fazemos é para que seja aprovado. Como eu disse, nós não vamos passar nenhuma etapa sem que a etapa anterior esteja 100% concluída, sem dúvidas, sem pontos de interrogação, tanto na nossa cabeça enquanto profissional, quanto na cabeça do nosso cliente. Feito esse caso aqui, aprovado essa documentação, zerou, não tem mais o que fazer, nós vamos ir para a assinatura do contrato. Assinamos o contrato com a Caixa Econômica. Deixa eu apagar isso daqui. Assinamos o contrato com a Caixa Econômica. O próximo passo é começar a construção. Marcelo, quando eu começo a ir atrás de mão de obra? Vamos lá. Não vou fazer a sequência aqui agora, mas eu preciso, se eu vou começar a construção, eu já preciso ter mão de obra, seja uma construtora, seja o que a Caixa Econômica chama de administração direta, onde o próprio proprietário ele pode contratar uma mão de obra e executar essa casa. Algumas regiões do Brasil essa situação não pode mais, então não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo a administração direta vai estar valendo. Algumas regiões do Brasil só se pode executar mediante uma construtora, tá? Mas a gente vai ter que ficar atento às diretrizes da Caixa Econômica na época do protocolo aí do financiamento. Supondo que nós assinamos o contrato, sei lá, no dia 10 de determinado mês. Teoricamente, a cada 30 dias, vamos pensar aqui, 10/3, a cada 30 dias, 10/4, o fiscal, a fiscalização da Caixa Econômica, vem na obra, tá? Por que eu digo teoricamente? Porque isso daqui tende a atrasar. Esse dia 10 acaba virando dia 20, dia 18, tá? Então essa fiscalização tende a atrasar. Como que funciona então essa fiscalização e a liberação dos dinheiros, do dinheiro, das parcelas, mediante aquele cronograma
cronograma físico financeiro. Que quem faz? Nós, profissionais, montamos lá naquela planilha chamada PFUI, na PFUI. Outra dica importante, para que as liberações das parcelas aconteçam conforme o cronograma e durante a construção, obrigatoriamente precisa existir um registro de um funcionário. Ou seja, é obrigatório que se pague as guias de INSS, guia da Previdência Social, que o funcionário assine o seu holerite, certo? E a Caixa Econômica só libera o dinheiro mediante a apresentação do pagamento mensal dessas guias. Então, algumas pessoas pagam e entregam direto para o gerente da conta ou entregam para o correspondente da Caixa Econômica e ele vai lá e faz essa entrega. Marcelo, não paguei, esqueci de pagar. O dinheiro fica na conta, mas fica bloqueado, ele não é liberado, tá? Então, todos os meses o fiscal vai na obra até que a obra fique pronta. E agora a gente teria um mundo de conversa aí para falar sobre construção, falar sobre como que o fiscal analisa as coisas, enfim. É uma conversa bem longa, tá? E eu tenho um convite para te fazer. Se você chegou até aqui, se você entendeu esse processo, se você gostou desse processo, não sei se você conhecia ou não, se você já conhecia, se é dessa forma que você faz, é a forma que eu me sinto mais confortável para trabalhar, tá? Eu ensino isso de uma forma muito mais detalhada. Aqui eu resumi 8 anos de experiência em sei lá quanto tempo de bate-papo aqui. Então eu condensei isso daqui agora rápido para te apresentar, mas eu tenho uma outra possibilidade para você, caso você queira se aprofundar ainda mais, caso você queira abraçar uma fatia ainda maior do mercado, caso você queira ter agradecimentos obrigados de mais e mais famílias, caso você queira ser a solução para mais clientes, caso você queira ter um faturamento, um acréscimo de faturamento aí no seu escritório, tá? Eu tenho então um curso de financiamento, onde eu ensino exatamente isso que eu te falei, um curso de financiamento de obras residenciais, exatamente disso que eu te falei, né? Até então, com tudo isso que eu te expliquei, você já consegue fazer muita coisa. Mas caso você tenha interesse em se aprofundar ainda mais, eu tenho esse curso, tá? Vez ou outra eu abro as matrículas, então no primeiro link aqui da descrição você vai ter acesso se não a oportunidade de se inscrever para a próxima turma, ou pelo menos ficar na lista de espera, tá? Como eu disse, eu abro as inscrições desse curso de 1 a 2 vezes por ano. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas possivelmente vai estar perto aí da abertura das inscrições. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui para mim nos comentários, que eu terei o prazer aí de te ajudar e de te orientar nesse processo. Beleza? Então, clica aqui. Não deixe, não espere outra oportunidade. Clica aqui embaixo, você será redirecionado para uma página explicando todo o processo de como funciona o curso, de todos os bônus. Eu tenho 6 estudos de caso. Esses estudos de caso, deixa eu mostrar melhor aqui para você, ó. Eu tenho dentro desse curso alguns documentos que eu entrego, que é de uma casa de 56 metros quadrados, uma casa de 110 metros quadrados, uma casa de 168 metros quadrados, uma casa de 199, um sobrado de 240 metros quadrados e uma outra casa de 262 metros quadrados, tá? Esses 6 projetos, essas 6 construções foram projetados aqui pelo escritório, toda a documentação aprovada na prefeitura e na Caixa Econômica, e dentro do curso eu entrego isso como bônus, todos esses projetos e todas as planilhas PFUIA
aprovadas pela Caixa Econômica, preenchidas, prontas, e dentro das aulas do estudo de caso eu comento o projeto, eu comento a planilha e também destrincho muito melhor aí tudo isso que foi falado para você. Beleza? Então, só o fato de você ter isso daqui preenchido como base para essas possibilidades, tá? Já paga aí todo o teu investimento. Beleza? Então, como eu disse, no primeiro link da descrição, você será redirecionado para uma página onde eu explico muito mais dessas coisas. Beleza? Forte abraço, qualquer coisa, estou aqui à disposição.